Esta semana foi uma montanha-russa moral. Tivemos uma miúda de 13 anos a ser preparada para liderar uma ditadura nuclear, um Tinder de esperma a crescer sem controle em Portugal, influências portuguesas a elogiar implicitamente regimes autoritários com pena de morte, um espião tuga que tentou vender segredos da NATO batendo à porta da embaixada russa e o governo a mexer no paradigma da prova em julgamentos de violência doméstica. E depois perguntam porque é que eu falo. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like e partilhar este vídeo, porque hoje o tema é dos variados. Antes de continuar, uma pausa estratégica para alimentar este corpo que carrega tanta lucidez. Sim, é a altura da Prozis. E não é só para a malta do ginásio, isso é conversa de quem nunca abriu o site. Tu tens lá barritas, cookies, coisas indulgentes, coisas práticas, coisas para quem treina. E claro, bué da roupa e cenas para a cozinha. No checkout colocas o cupom de Sousa Viegas e pronto, 10% de desconto. E agora sim, vamos continuar. A notícia diz que o Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul acredita que Kim Jong-il é agora a sucessora designada e não apenas alguém em estudo para ser sucessora. Estamos a falar de uma miúda com cerca de 13 anos, porque a idade verdadeira é desconhecida, 13, e já está a ser preparada para liderar uma ditadura nuclear. Segundo o deputado Lee Sun-won, como o João tem marcado presença no aniversário de fundação do Exército Popular da Coreia e até terá expressado sua opinião sobre certas políticas de Estado. Consideram que ela agora está apta a ser designada como sucessora. Reparem no absurdo. Aparecer em eventos militares e dar opinião política aos 13 anos. É critério de sucessão. Até aqui a sucessora mais provável era a irmã de Kim Jong-un. Mas agora o regime parece apostar numa lógica dinástica pura. A própria notícia deixa claro que isto não representa uma renúncia ao poder. Bem, pelo menos as feministas devem estar felizes, finalmente uma mulher ditadora. Mas não entendo como isto pode estar a ser discutido e o mundo continua calado. Falamos de sucessão dinástica numa ditadura. Agora vamos falar de sucessão biológica, mas versão Facebook Marketplace. Porque se numa ponta do mundo temos um regime a decidir quem nasce para governar, na outra temos adultos a brincar em engenharia genética sem supervisão médica. E não. Isto não é exagero. O submundo da fertilidade, inseminação caseira, cresce sem controlo em Portugal. E estamos a falar de centenas de homens a oferecer sêmen a mulheres através de grupos nas redes sociais, com inseminações feitas sem qualquer vigilância médica. A investigação fala de riscos de saúde e implicações legais e depois dá exemplos que deviam gelar qualquer pessoa minimamente responsável. Nos Países Baixos, um dador foi travado depois de se descobrir que tinha mais de 1000 filhos em vários países. 1000 filhotes. Na Dinamarca, o chamado dador 7069 transportava uma mutação genética rara que pode causar cancro e tornou-se pai de quase 200 crianças antes do problema ser detectado. Só que agora imaginem isto sem qualquer tipo de exames. No Brasil, onde esta prática já é mais comum, há grupos organizados nas redes onde homens se promovem como dadores naturais. Alguns exigem relação sexual como método mais eficaz. Há casos noticiados de mulheres que descobriram depois doenças sexualmente transmissíveis, identidades falsas e até homens que escondiam um histórico criminal. Isto não é uma fantasia conservadora, isto é realidade documentada. Quando a notícia diz que a dificuldade em encontrar soluções abriu espaço a um submundo de possibilidades, está a admitir que o vazio legal e a demora institucional estão a criar um mercado paralelo. Mas aqui há outra questão que ninguém quer tocar. Porquê é que tantas mulheres chegam a este ponto? Para mim é claro, é porque durante décadas venderam-lhes a ideia de que a maternidade pode esperar indefinidamente, que primeiro vem a carreira, que o relógio biológico é uma pressão patriarcal, que congelar óvulos resolve tudo e depois aos 38, 39, 40 anos descobrem que a biologia esqueceu-se de ler livros feministas. O feminismo moderno prometeu uma liberdade absoluta, mas não ensinou responsabilidade biológica e agora temos mulheres desesperadas, listas de espera intermináveis na procriação medicamente assistida, tratamentos que são caríssimos e, claro, um Tinder de esperma a crescer nas redes sociais. Eu não estou a dizer que a maternidade deve ser imposta, eu estou a dizer que realidade biológica existe e quando a sociedade inteira empurra a maternidade para depois dos 40, é isto que acontece. O mais grave está aqui. Em Portugal, para já, não há quaisquer consequências, uma vez que não foram apresentadas queixas. Até ao dia em que houver. Até ao dia em que alguém descobrir que o dador simpático do Facebook tinha muito mais para esconder. Epá, que comentário palhaço e que falta de responsabilidade, tanto destas mulheres como dos profissionais de saúde que estão a usar isto como uma desculpa para criticar o
SNS e os custos da IVF em vez de se focarem no verdadeiro problema. Uma mulher que compra esperma num pote no Facebook, se calhar precisa de acompanhamento psicológico. Isto não é uma conversa sobre ai coitadinhas das mulheres, é sobre falta de responsabilidade e de coerência. Mas já que estamos a falar de responsabilidade, vamos falar de moral seletiva. Este caso tem de ser comentado com cuidado, então vamos por partes. Este carrossel que viralizou é tudo menos atual. Ele diz o seguinte: a China declarou que o abuso sexual infantil passará a ser punido com pena de morte. A China endurece as penas contra crimes sexuais envolvendo menores e adota tolerância zero. Condenados por violência sexual ou tráfico de menores já tiveram sentenças máximas aplicadas após revisão judicial. E antes que a malta do costume venha atrás de mim, eu vou levar este capítulo para o Viriatis. Ai sim, porque todos os meus vídeos têm versões exclusivas onde discuto os temas mais a fundo. E desta vez quero expor uma influencer bem conhecida. Podes encontrar estes vídeos em viriatis.pt. Esses vídeos e muito mais conteúdo, tanto meu como de outros criadores. Nós temos lives todos os dias, um chat em direto 24 horas, um espaço para partilhar memes e até um jornal. E se não queres perder nada, podes usar o código de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na tua primeira assinatura. Mas calma, porque se acham que o capítulo anterior foi surreal, esperem até ouvir isto. Porque se a China aplica a pena de morte há décadas, Portugal anda a exportar espiões de hotel. Isto não é um filme da Netflix, é Tuga. Então vamos lá recapitular. Um jovem português de 23 anos, cuja profissão aparentemente era furtos como modo de vida, decide que vai dar o salto internacional. E onde é que ele começa? Na NATO. O homem instala-se no mesmo hotel onde estavam militares da NATO, e isto já parece um plano saído de um guião mal escrito. Consegue roubar um computador e um tablet de um agente sueco e pensa: pronto, agora sou um agente secreto. Segundo a acusação, ele ficou convicto de que tinha matérias secretas e classificadas em seu poder. Convicto. Imaginem a cena, ele abre o portátil à espera de códigos nucleares e provavelmente encontra PowerPoints como planeamento do exercício robótico versão final. Mas não, o nosso James Bond da Amadora decide que vai vender os segredos à Rússia. E como é que ele faz isso? Manda um e-mail encriptado, entra na Dark Web, contacta um espião através de uma rede clandestina. Não! Ele dirige-se à Embaixada da Federação Russa, em Lisboa, bate à porta tipo: boa tarde, é para vender segredos da NATO. Isto é tão amador que quase dá ternura, e ainda melhor, quando começa a investigação, ele decide colaborar. Mas colaborar como? Ele inventa uma suposta organização criminosa de espionagem envolvendo 11 pessoas, incluindo, atenção, um inspetor da Polícia Judiciária. Ele basicamente criou a própria série da Netflix, onde ele era o protagonista. Segundo o Ministério Público, essa versão não tinha qualquer correspondência com a realidade e não passou de um mero artifício. Traduzindo, ele tentou tirar confusão para ver se colava. O homem tentou ser um agente duplo, mas acabou como um arguido triplo. Espionagem na forma tentada, furtos qualificados e prisão preventiva. A moral da história é que se vais tentar vender segredos da NATO, talvez não comeces por roubá-los num hotel e ir bater à porta da embaixada. Isto não é missão impossível, isto é missão improvável e edição Tuga. Só que depois de rirmos um bocadinho, porque às vezes só dá mesmo para rir, vamos voltar ao sério. Porque há temas que não são memes, são jurídicos, são delicados, são estruturais, e é aí que entramos na proposta sobre violência doméstica. A notícia diz claramente: a proposta de lei do Governo foi aprovada e seguirá para discussão na especialidade no Parlamento. Isto significa que foi aprovada na generalidade, mas ainda não é lei final. Ou seja, eles vão pegar nisto e vai ser discutido na especialidade na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Ou seja, aprovaram o princípio, agora vão discutir artigo a artigo. A medida central está descrita assim: o Governo pretende que todas as declarações das vítimas de violência doméstica feitas em fase de inquérito sejam válidas em julgamento, mesmo que a pessoa se recuse depois a depor. Isto é o ponto mais sensível. Significa que mesmo que a vítima em tribunal diga que não quer falar, o que disse anteriormente pode ser usado como prova. O Governo justifica dizendo que quer evitar situações de revitimização e que o depoimento em julgamento só deverá acontecer se for indispensável à descoberta da verdade. Ou seja, querem mudar o paradigma do depoimento. Como votaram os partidos? Foi aprovado na generalidade com as abstenções do Chega e do PCP. É o seguinte, eu já vos disse que o processo em tribunal enquanto vítima não foi simples para mim e foi doloroso. Então eu entendo a intenção desta medida, mas tem uma parte de mim que fica com dificuldades em aceitar isto. Onde vai ficar o espaço para a contra-interrogação?
O argumento do governo é o da revitimização. Muitas vítimas mudam de atitude depois, seja por medo, por dependência económica ou até pelo desgaste psicológico do processo. Então a ideia é não obrigar a vítima a repetir tudo outra vez perante o agressor. Isto já existe em certos casos, como para menores em declarações para a memória futura, mas querem alargar o paradigma. A questão é que num julgamento justo, a defesa tem que poder ouvir a prova, questionar e testar contradições. Se a prova principal vier de uma declaração anterior, onde não houve perguntas de defesa, surgem 3 preocupações. Primeiro, o direito ao contraditório. A defesa tem de poder argumentar. Como posso questionar algo que não foi dito em tribunal? E agora entra o famosíssimo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que já disse várias vezes: condenações não podem basear-se exclusivamente em prova que não foi sujeita a contraditório real. Então é para estar de acordo com a UE ou não é? Depois temos a questão da avaliação da credibilidade. O juiz normalmente observa tanto postura como hesitações, overall a coerência ao vivo. Sem depoimento em audiência, essa avaliação muda. E ainda temos o risco de prova congelada, declarações feitas num estado emocional inicial, sem advogado e sem perguntas cruzadas, passam a ter um peso maior. E isso nem sempre beneficia a vítima como estão a tentar fazer parecer. É por isso que alguns advogados e magistrados dizem que isto mexe no paradigma. Outras propostas discutidas, como por exemplo o PAN, propôs um projeto de reforço dos direitos das crianças vítimas e foi aprovado sem votos contra e com as abstenções do CDS-PP, da Iniciativa Liberal, do PSD, do PS e PCP. E também propôs a autonomização do crime de feminicídio, que foi rejeitado. Ainda bem que há malta com coragem de não se deixar levar por tendências globais. A Iniciativa Liberal propôs um projeto para que, em caso de violência doméstica, deixe de haver a tentativa de conciliação nos processos de divórcio sem consentimento do outro cônjuge. E teve os votos a favor de todas as bancadas. O que é que estes 5 temas têm em comum? Poder. Poder absoluto numa ditadura, poder emocional usado para elogiar autoritarismo, poder imaginado por um miúdo que queria ser espião e o poder do Estado a expandir-se no sistema judicial. Se este vídeo te fez pensar, partilha. Se te incomodou, partilha ainda mais. E claro, comenta aí o que achaste destes temas, subscreve, deixa aquele like maroto e segue-me nas outras redes, porque aqui diz o que ninguém tem coragem de dizer. Mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.